sabia que existem mais de 10 relíquias da paixão de Nosso Senhor espalhadas pelo mundo? Vou te contar um pouco melhor sobre isso nesse vídeo, mas antes a gente precisa entender o que é uma relíquia, afinal. Para pensar nisso, a gente pode pensar inclusive na origem dessa palavra lá do latim, que significa algo que fica, algo que é um resto, algo que foi deixado e que vem justamente desse verbo relinquere, que significa deixar para trás. Então, o que é uma relíquia? Uma relíquia é um fragmento de alguma coisa, a gente pode pensar nisso, né? Para os católicos, para nós que somos católicos, a relíquia é uma parte de do corpo de um santo, ou um objeto que o santo tocou. E aí pode ser um pedacinho de osso, pode ser cabelo, pode ser roupas, pode ser terços, objetos de devoção desses santos, objetos nos quais ele tocou, Tudo isso que circundou a vida de um santo pode ser considerado uma relíquia. E essas relíquias são utilizadas por nós, como católicos, para a nossa veneração. Então, o que significa isso? Que eles podem ser esses objetos de veneração. Nós veneramos as relíquias como uma forma, um sinal visível da ação divina nas nossas vidas. E essa é uma devoção, meus irmãos, que na verdade é muito antiga. A gente pode pensar, mas isso é uma invenção da Idade Média, você vai ouvir essa falácia por aí. Mas isso aí é uma invenção da Idade Média, mas isso aí foi inventado para vender não sei o que, vender relíquia na Idade Média. Existe essa mentira por aí, não acredite nessa mentira. Porque na verdade, a devoção às relíquias ela é muito antiga e ela remonta ao início do cristianismo. Já nos primeiros anos do cristianismo, logo depois aí da morte e da ressurreição de Nosso Senhor, já começaram os martírios, e os cristãos que eram martirizados, eles eram sepultados e as pessoas tinham muita devoção por esses corpos dos mártires. Porque, primeiro, já se tinha visto que essas pessoas tinham morrido, a gente chama, em odor de santidade. Elas tinham entregado a sua vida a Deus e, portanto, a gente considera até hoje, que um mártir é automaticamente alguém que vai para o céu, é um santo. Então já existia nessa época de catacumbas, inclusive, essa devoção, essa prática de pegar essas partezinhas do corpo desses mártires para venerar e para ser esse sinal visível da graça de Deus. Qual que é a ideia que tem por trás disso, irmãos? É a ideia de honrar aqueles que foram desonrados em vida. Se você vai ler a história dos mártires, olha, tem as maiores atrocidades do mundo na forma de morrer dos mártires, Tem decapitação, tem incêndio, tem gente que foi cozido vivo, tem flechado, gente que foi flechada, apedrejada, crucificada, como Nosso Senhor, mas também outros santos que foram crucificados. E esses corpos, eles foram durante o martírio, de certa forma, o corpo em si ele foi desonrado. Então existe por trás dessa devoção às relíquias também uma forma existia, já desde o início, uma forma de honrar aqueles que haviam sido desonrados. E a primeira pessoa que passou por isso, que passou por essa honra pós-morte, por causa dessa desonra no momento da morte, foi, olhem só, Nosso Senhor. Nosso Senhor que foi torturado, que sofreu essa morte de cruz sangrenta, violentíssima. Já nesse momento existiu esse cuidado de guardar objetos, de guardar essas partes, esses objetos que foram tocados por Nosso Senhor durante a paixão, para que isso fosse esse canal de veneração e de testemunha da paixão e da ressurreição de Nosso Senhor. E aí você vai me perguntar, bom, Thaís, mas isso foi uma invenção da igreja? Não foi uma invenção da igreja, muito pelo contrário. Primeiro, a gente pode se apoiar teoricamente em Santo Tomás, quando ele diz na Suma Teológica. Você vai encontrar lá na terceira seção da Suma Teológica, artigo 6, que ela não é apenas uma devoção dos fiéis para honrar as relíquias, mas o próprio Deus honra essas relíquias, porque nós temos inúmeros relatos de milagres feitos a partir da presença de uma relíquia. Então, esses milagres, eles são o testemunho visível de que Deus aprova as relíquias, de que Deus quer a devoção e a veneração às relíquias dos santos. Aí a gente tem essa divisão, de que existe uma diferença entre a veneração e a adoração. Nós não adoramos as relíquias, mas nós veneramos, assim como nós veneramos os santos. E aí nós podemos pensar também, bom, mas as relíquias, será que as relíquias estão na Bíblia? E elas estão. Então vai dizer lá um versículo da 2ª Reis. Ora, aconteceu que um grupo de pessoas, estando a enterrar um homem, viu uma turma desses guerrilheiros e jogou o cadáver no túmulo de Eliseu. O morto, ao tocar os ossos de Eliseu, voltou à vida e pôs-se de pé. Então nós temos aqui em 2ª Reis um relato de uma ressurreição, de um corpo que ressuscita a partir do contato com os ossos,
do profeta Eliseu. Digamos então com contato com as relíquias dos ossos. Outro segundo relato que nós podemos trazer, ele está nos Atos dos Apóstolos. Lá nos Atos vai dizer: Deus fazia milagres extraordinários por intermédio de Paulo, de modo que lenços e outros panos que tinham tocado o seu corpo eram levados aos enfermos e afastavam-se deles as doenças e retiravam-se os espíritos malignos. Ou seja, o contato das pessoas com as relíquias de São Paulo, lenços, panos que tinham tocado São Paulo, já eram suficientes para que ocorressem milagres. E aí, nesse mundo de relíquias, a gente pode dividi-las em 3 classes ou em 3 graus. As relíquias de primeira classe ou de primeiro grau são as relíquias que são de fato partes do corpo dos santos ou das figuras veneráveis, Então pode ser fragmento de osso, parte da carne, cabelo ou alguma outra parte tangível do corpo. Por exemplo, lá em Alba de Tormes, na Espanha, nós temos exposto o coração de Santa Teresa d'Ávila, por exemplo, uma parte do seu corpo para veneração, um braço também. E vários outros santos aí têm partes do seu corpo por algum outro motivo de devoção, Quando se exuma o corpo, pode-se pegar essas partes importantes do corpo do santo para veneração e para a busca dessas orações e milagres. Relíquias de segunda classe ou de segundo grau são objetos que foram tocados pelo santo, Objetos que pertenceram a ele ou que o santo tocou concretamente. E relíquias de terceiro grau, ou a gente também chama as lembranças, são objetos que tocaram ou o túmulo do santo ou objetos que o santo tocou. Então são essas relíquias já de terceiro grau e que são mais fáceis de conseguir, são mais acessíveis. Muitos de nós, inclusive, às vezes conseguimos ter essas relíquias em casa, essas de terceiro grau. Bem, então tudo isso para a gente entender o que são as relíquias, entender que nós temos hoje no mundo muitas relíquias da paixão de Nosso Senhor, e nós vamos falar desse vídeo aqui de algumas principais. Não vamos conseguir falar de todas porque são muitas, A primeira delas é a relíquia da Santa Cruz de Nosso Senhor. Como que se conseguiu essa relíquia? Santa Helena, mãe de Constantino, empreendeu uma viagem para Jerusalém, ali nos anos de 326 a 328 depois de Cristo, obviamente. E nessa viagem ela conseguiu encontrar 3 cruzes perto do Calvário onde Jesus tinha morrido. E essas 3 cruzes não se sabia qual das cruzes era verdadeira. Então o que Santa Helena fez? Ela pediu para que uma mulher doente tocasse as 3 cruzes. E essa mulher tocou então as 3, e quando ela tocou a terceira cruz, ela foi curada da sua doença. Então, a partir desse fato sobrenatural, se descobriu a preciosa cruz de Nosso Senhor, ali. E se entendeu também que as outras 2 cruzes eram as cruzes dos ladrões que tinham sido crucificados junto com Nosso Senhor. Então, o que se fez, Essa cruz, ela depois foi levada aí para Constantinopla, e hoje nós temos vários fragmentos dessa cruz espalhados pelo mundo. Um desses fragmentos está em Viena, na Áustria, Mas nós também temos alguns pedaços da cruz em Roma e em outras catedrais espalhadas pelo mundo. A segunda relíquia da paixão que nós temos é a relíquia do prego sagrado, do prego santo, que foram os pregos utilizados na crucificação de Nosso Senhor. Um desses pregos pode ser encontrado na Catedral de Bamberg, na Alemanha. E também em Santa Maria della Scala, uma igreja aí localizada em Siena, na Itália, que também contém aí um dos pregos, num relicário exposto para veneração, que foi esses pregos utilizados na crucificação. A terceira relíquia é uma relíquia que aí aparece muito em muitos lugares com o nome de Santo Graal, que é o santo cálice usado por Nosso Senhor. E foi o cálice usado por Nosso Senhor para instituir a Eucaristia, e ele é mantido até hoje na Catedral de Valência, na Espanha. E inclusive, em alguns momentos do ano, ele é retirado do relicário para ser usado na celebração da Eucaristia, Alguns papas já utilizaram, entre eles Bento XVI, já utilizaram esse cálice aí, de Nosso Senhor para celebrar. Vocês imaginem que graça, gente, para celebrar a Sagrada Eucaristia. Então, o que é essa relíquia, Ela é uma espécie de tigelinha, uma tigela, assim, uma forma de cálice superior, talhada num tipo de pedra chamada pedra ágata, que conta com 7 centímetros de altura e 9,5 centímetros de diâmetro. E o arqueólogo Antônio Beltrán, ele datou essa relíquia, no século I da Palestina. Posteriormente foi acrescentada a parte de baixo, que é essa parte do cálice de baixo ali das alças, que tem ali veludo, pedras cravejadas, pedras preciosas, enfim, e que dá esse suporte então para a relíquia do cálice que nós temos lá na Catedral de Valência. A quarta relíquia que nós temos até hoje é a túnica que Nosso Senhor usou
durante a sua flagelação, né? Então teve a flagelação e depois você vai ler lá no Evangelho que Pilatos colocou aí uma túnica sobre o Nosso Senhor, e essa túnica é a túnica que até hoje nós temos conservada, e ela está hoje na Catedral de Trier, na Alemanha, mantida, né? Essa túnica é usada pelos soldados e que depois foi conservada. Quinta relíquia é a lança sagrada utilizada, né? Você vai ler lá na passagem do Evangelho que São Longino, ele perfura o lado de Nosso Senhor com uma lança. Essa lança nós ainda temos conservada também. Ela está então entre o Tesouro Imperial em Viena, na Áustria, né? Alguns detalhes técnicos, né? 51 centímetros de largura, e ela está conservada sem a sua haste, né? Então nós temos só a parte de cima da lança, e ela foi feita ainda também aí com 3 acréscimos, né? Talha assim de ouro e de prata. A sétima relíquia da paixão que nós temos é a coroa de espinhos. É a coroa que Jesus usou, de fato, então, durante a sua flagelação e a sua crucificação. Hoje ela se encontra na Catedral de Notre Dame, em Paris, e ela foi adquirida por São Luís IX, rei da França, né? Ali lá no século XIII. São Luís adquiriu, ele de fato conseguiu essa coroa de espinhos e mais outras relíquias durante as cruzadas na Terra Santa. Ele trouxe essa coroa, ela inicialmente ficou em uma outra igreja em Paris, que se chama Sainte-Chapelle, né? Santa Capela, que foi construída de fato exclusivamente para abrigar a coroa de espinhos e as outras relíquias. E depois essa relíquia foi transladada para a Catedral de Notre Dame, onde ela se encontra hoje. Oitava relíquia é a coluna da flagelação, né? Aquela coluna em que Nosso Senhor foi amarrado para ser flagelado em Jerusalém. Então essa relíquia ela é mantida na Catedral de Santa Praxedes, em Roma, na Itália. Nona relíquia, nós temos um frasco que contém o sangue de Nosso Senhor. Esse frasco ele é conservado na Basílica do Sangue Sagrado, na cidade de Bruges, na Bélgica, né? E esse frasco que contém então um pano molhado com o precioso sangue de Nosso Senhor. 10ª relíquia é o título que estava na cruz, né? Aquele título que diz Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, que é um título que foi encontrado ainda por Santa Helena, naquela escavação que ela encontrou a cruz. Ela também encontra esse título e ele é conservado até hoje na Basílica da Santa Cruz em Jerusalém, que se localiza em Roma, na Itália. 11ª relíquia é o sudário de Oviedo, que é o lenço, né, o pano que cobriu o rosto de Nosso Senhor e que é conservado até hoje, permanece lá na Catedral de Oviedo, na Espanha, e que pelos testes, né, foram realizados já vários testes no sudário de Oviedo. Todas essas características do sudário de Oviedo, elas são compatíveis com a nossa 12ª relíquia, que é, não podia faltar nessa lista, o Santo Sudário de Turim. Então, o Santo Sudário de Turim, nós já temos alguns vídeos aqui no canal falando sobre ele, você pode procurar um pouco melhor, mas é esse pano, né, esse lençol santo que envolveu o corpo de Nosso Senhor e que tem aí vários estudos falando sobre ele, né? Várias controvérsias também. Veja os nossos vídeos aqui no canal para conhecer um pouco melhor sobre essa preciosa relíquia que é o Santo Sudário de Turim. Hoje ele também se encontra na Catedral de São João Batista em Turim, na Itália. Esse foi um breve resumo, ainda tem mais, mas você pode pesquisar um pouco mais sobre isso, né? O nosso blog também tem um texto falando sobre as principais relíquias. Espero que você tenha gostado. Me conta aqui nos comentários se você já conhecia tudo isso, se você já imaginava que nós tínhamos tantos objetos ainda da paixão de Nosso Senhor conservados até hoje para a nossa veneração. E manda esse vídeo para alguém que precisa saber isso. Se inscreve no canal, dá teu like e nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá!